Quando eu comecei a correr lá em 2013, eu tinha medo de sair de casa sem me alimentar. Eu tinha medo de passar mal, me sentir tonto, de não ter energia. Isso é uma crença comum que é preciso encher o bucho para fazer atividade física. É comum a gente ver recomendações do tipo: coma uma banana com aveia e mel para fazer uma caminhada de 20 e 30 minutos. O que será que a ciência diz sobre atividade física em jejum? Meu nome é André Burgos, estou fazendo mais um vídeo compartilhando artigos, dessa vez falar sobre jejum. E antes de falar dos artigos, eu queria compartilhar minha experiência. Há pouco mais de 2 anos, quando eu comecei a priorizar alimentos da natureza, a evitar excessos de industrializados, de processados, de farináceos, evitar excessos de carboidratos, minha vida mudou. A performance, a disposição, a qualidade do sono, o sistema imunológico. Há mais de 2 anos que eu não adoeço, não tenho nada sem medicamento, suplemento, o que eu já compartilhei algumas vezes aqui. A fome diminuiu, mesmo assim eu senti um pouco inseguro em relação a sair, praticar atividade física com o estômago vazio. Eu nunca me senti bem em ter que encher o bucho para fazer atividade física, tá? Isso contradiz nossa história evolutiva, isso contradiz a maneira como nossos ancestrais evoluíram, tá? Se gastava muita energia quando ia caçar, para fugir de predador, construir moradia, para coletar, e se gastava muita energia com 1, 2, 3 dias de jejum. A gente sabe que no contexto evolutivo da adaptação genética é seguro. As religiões praticam o jejum há milhares de anos, o Ramadã, budismo, catolicismo, e a gente sabe que não tem risco a prática do jejum. Inclusive, em 2016, um japonês ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por mostrar os grandes benefícios da prática do jejum. Mas em relação à atividade física ainda tem muito mito, e eu tinha insegurança sobre isso, mas eu comecei a estudar, ver artigos, testar comigo. Eu comecei a fazer meus treinos mais curtos em jejum, até treinos distâncias moderadas e treinos longos. Hoje eu já corri diversas maratonas e ultramaratonas. Dentre essas provas, já corri as minhas 2 últimas maratonas, foi em jejum. Uma delas em outubro do ano passado, fiz 3 horas e 11. Corri a maratona Maurício Nassau, aqui em Recife. Um calor tremendo, algumas subidas, a prova bem desgastante. E eu corri a prova com 14 horas de jejum. E apesar de todo o desgaste, terminei em 3 horas e 11 e um resultado excelente. Não foi meu melhor tempo, foi meu terceiro melhor tempo, quarto melhor tempo. O meu melhor tempo foi em Boston no ano passado, 2 horas e 55. E tenho 2 tempos, o segundo e o terceiro melhor tempo foi em Porto Alegre, 3 horas e 4, 3 horas e 8. E esse quarto melhor tempo aqui na Maurício Nassau, com 14 horas de jejum. Ano passado também, em 2017, corri a meia maratona de Vitória em jejum, fiz 1 hora e 24. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu gosto de correr longas distâncias, ultramaratonas e maratonas. E nos últimos 2 anos eu devo ter corrido 2 provas de 10 km. Uma delas foi esse ano, a Corrida das Pontes, que é especial para mim. Lá foi a primeira prova oficial. E eu corri com 24 horas de jejum. Fiz o meu segundo melhor tempo, terminei 39 minutos e alto. 39 minutos e 50 e poucos segundos, e 47 segundos, alguma coisa assim. Foi meu segundo melhor tempo, corri com 24 horas de jejum. Muito sol, calor, incomodou demais e terminei a prova bem. Sobre artigos científicos, o que é que diz a ciência sobre a prática da atividade física e jejum? Tá? Eu separei alguns artigos aqui, vou ler, tá? Na íntegra. O estudo analisou o efeito de 10 dias de jejum intermitente na potência anaeróbica e o desempenho prolongado de ciclismo de alta intensidade no tempo até a exaustão. A conclusão: o peso corporal e triglicéridos foram consistentemente reduzidos no grupo do jejum intermitente. O presente estudo sugere que o jejum intermitente deve exceder 10 dias para garantir que o desempenho de alta intensidade não se deteriore, porque esse período de tempo parece ser necessário para uma adaptação efetiva ao novo regime alimentar. Não há risco. Pelo contrário, teve indicativos de melhora na composição da saúde, né? O peso corporal e triglicéridos foram consistentemente reduzidos. Um outro estudo que analisou os efeitos de 8 semanas de alimentação com restrição de tempo, 16 por 8, ou seja, 16 horas de jejum e 8 horas a janela de alimentação, no metabolismo basal, força máxima, composição corporal, inflamação e fatores de risco cardiovascular em homens treinados de resistência. A conclusão:
Nossos resultados sugerem que um programa de jejum intermitente em que todas as calorias são consumidas em uma janela de 8 horas por dia, juntamente com treinamento de resistência, poderia melhorar alguns biomarcadores relacionados à saúde. Diminuir a massa gorda e manter a massa muscular em homens treinados de resistência. Esse estudo é interessante porque ele analisa um período prolongado de jejum intermitente, no qual pessoas passam todos os dias 16 horas de jejum e se alimentam numa janela de 8 horas, parecido com o que eu faço há alguns anos. Basta pular o café da manhã e fazer a primeira refeição de meio-dia, por exemplo, e a última refeição de 8 da noite, dá 8 horas de janela e depois só no dia seguinte a alimentação. E assim é que eu vou fazendo comigo. E o estudo mostra que não há diminuição da massa magra e há diminuição da massa gorda, a melhora de biomarcadores relacionados à saúde. Não há risco, está vendo benefícios. O outro estudo testou os efeitos do jejum intermitente no Ramadã na performance atlética. Conclusão: evidências atuais de boas pesquisas e pesquisas bem controladas apoiam a conclusão de que atletas que mantêm gestão total de energia em macronutrientes, carga de treinamento, composição corporal e boa qualidade do sono provavelmente não sofrerão nenhum decréscimo substancial no desempenho durante o Ramadã. Mais pesquisas são necessárias para determinar o efeito do jejum intermitente no Ramadã nos eventos mais desafiadores ou protocolos de exercícios em atletas de elite, competindo em ambientes externos. Mais um estudo que mostra a segurança e não há risco. A performance nesses 3 estudos não foram comprometidas. Melhoria nos biomarcadores, a melhoria na composição corporal, preservação da massa magra, não há comprometimento na performance esportiva. O que é que a gente pode tirar de conclusão? É preciso reforçar isso. Não é que fazer atividade física, praticar atividade física em jejum seja melhor do que praticar atividade física no estado alimentado. Apenas para quem não se sente confortável, para quem não se sente bem em praticar atividade física com o estômago cheio, não há risco. Tá? A ciência está mostrando isso. Pessoas que não conseguem fazer atividade física em jejum, tudo bem, tá? Se alimenta e é assim que se sente confortável e tudo bem. A questão é que não há risco. Tá? A gente está vendo artigos de estudos controlados que mostram a segurança e mostram que não há comprometimento da massa magra, não há comprometimento do desempenho atlético, tá? E não há risco. Se você não se sente confortável em ter que comer para fazer atividade física, tudo bem. Se você só consegue fazer atividade física se comer algo, tudo bem também. A gente não pode determinar uma regra, a gente não pode impor uma regra contradizendo evidências, contradizendo artigos. E se você gostou do vídeo, deixa um comentário, curte o vídeo, compartilha. Vamos propagar, divulgar o que realmente há de evidência na ciência sobre alimentação, atividade física. Existe muito mito, muita regra imposta, muito conhecimento bem difundido sem embasamento. A gente precisa trazer a verdade e desmistificar muitas coisas. Vamos compartilhar, propagar a verdadeira informação e o que realmente funciona segundo a ciência. E antes de fazer qualquer modificação na sua alimentação, procure a opinião de um especialista, de um profissional que se baseie em ciência. Se você discordar, se sentir inseguro com qualquer recomendação, peça referência científica, peça o artigo, peça o embasamento do que realmente está sendo proposto para você. Vamos propagar a verdade, compartilhe as informações. Obrigado e até a próxima.